Olá, Oi, meu bem. Olha só a gente aqui. que bom te encontrar aqui. Verdade. Tinha até Tentei colocado entrar uma pelo seu, musiquinha não lá. consegui. Aí fui pelo meu, não estava conseguindo. Uma Foi onda. mesmo. Eu tô Foi. achando que eu estava te seguindo com esse perfil que eu tenho, porque o meu outro perfil deu um problema Ah, sério. então foi isso. Aí Foi eu tive isso. que criar um perfil novo, esse aqui é novo. Ah, foi isso então. Pois é, uma boa noite para você, querida. Para você Querida também. Bárbara, nesse espaço aqui com você. Gratidão profunda. E esses companheiros e essas companheiras de jornada aqui hoje, juntos, né? Juntas, para que a gente possa refletir, conversar, buscar um pouco desse lugar. Vamos lá, Isso. Babi, comece aí, meu Eu, bem. eu vou me apresentar, porque tem algumas pessoas aqui que talvez não me conheçam, e depois vocês se apresentam, porque eu puxei o pessoal que estava lá para cá também. Então, Tá meu nome é Bárbara certo, tá. Guimarães, esse perfil que vocês veem aí, eu sou psicóloga e há muito tempo que conheço Graça de várias coisas, várias jornadas. Durante muito tempo fiz psicoterapia com Graça, minha honra, uma honra, uma escolha de vida. E depois de ter para o grupo de mulheres, né, que até hoje faço parte, colaboro, e é muita contribuição na minha vida. E é isso. Então é uma honra você ter aceito o meu convite, minha ideia, e eu tenho certeza que será uma live, uma discussão, um bate-papo muito rico para todas nós duas e todos que estão aqui. Isso, querida, muito feliz de estar aqui nesse espaço com você. Uma jornada linda e longa que temos, né? Uma caminhada de aprendizes, aprendizes de ser, uma jornada além de uma jornada individual, uma jornada no círculo, uma jornada de parceria e te ver cada vez mais, né, crescer, evoluir e ser quem você nasceu para ser. Bárbara, Babi, nossa Babi, né? Essa Opa, psicóloga opa. linda, né, que nos brinda com suas práticas maravilhosas de mindfulness e de então a gente só tem a agradecer. E eu estou aqui honrada e agradecida por esse momento lindo, que a vida como ela é assim, ela é feita de oportunidade. E assim, eu tirei ali uma mensagenzinha e veio para mim entusiasmo, né? Opa, Entusiasmo, que que a significa. etimologia, Ah, isso, encontro com Deus, né? Entusiasmo, né? Uma energia tão pura, tão expansiva que nos faz esse contato. Então, gratidão, muita gratidão. E vamos fazer o possível, o melhor que a gente pode nesse espaço lindo aqui, falando para as mulheres, mas também falando para os homens, falando para a humanidade, porque é um tema que nos remete a muitas coisas atuais e antigas. é É? verdade, é Eu sou verdade. psiquiatra, psicoterapeuta, né? Com Hum. várias formações, sou mãe de 3 filhos, né? E sou irmã de alma de mulheres maravilhosas. A gente tem um círculo há 20 anos, vai fazer 21 anos, e assim, Nossa, trabalho com psicoterapia. Atualmente estou trabalhando só a nível remoto, e assim, feliz com a vida, com tudo que a vida tem, né? Tenho amigos maravilhosos e sou isso é assim, um aprendiz. Sei que a vida como ela é requer toda essa experiência de viver e de reverenciar e de aprender.
felizes com todas as minhas primas que estão aí, sobrinhas, uma turma grande, né, linda. E estamos aí, juntas e juntos, né? Muitos homens maravilhosos também, aceitando É, também jornar juntos. E que beleza. Vamos lá, tem, querida. tem uns que deu para identificar aí, que entraram também. Então, eu Isso. estava perguntando lá na outra vez, no outro momento que eu iniciei, né? O que que o pessoal achou desse título, né? O título da Uhum. live é Impacto da Sobrecarga de Trabalho na Saúde Mental das Mulheres, né? E eu tinha perguntado se fazia sentido para as pessoas que estavam lá, algumas já tinham respondido que sim, né? E como a gente está aqui agora, entrou mais pessoas agora, perguntar de novo, o que é que o pessoal acha? Vocês percebem essa conexão? E por que que a gente vai falar de saúde mental relacionado com sobrecarga de trabalho para mulheres? Faz sentido para vocês? Então, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou começando e aí passo a palavra para a Graça também. A qualquer momento, Graça pode me falar, me interromper, enfim. Então, uma coisa que tem chamado a atenção, que, né, me chamou a atenção, sempre me chamou, quando eu comecei a estudar na, na psicologia, é que, assim, existem, assim, nas estatísticas de adoecimento mental, a gente vê que as mulheres participam dessas estatísticas com muitos sintomas e sinais do tipo de ansiedade, de depressão, né? Então, isso sempre me chamou a atenção. E aí a gente estava refletindo, conversando e pesquisando sobre essa sobrecarga, né? O que é que vem a ser essa sobrecarga, né? A gente sabe que tem o patriarcalismo e a gente vive numa situação, aí o pessoal falando que amou o tema, a gente vive numa sociedade que é capitalista, mas que também ainda há muita desigualdade de gênero. De forma que quando a gente vai estudar, e eu recebi alguns artigos, né, de alguns sites que eu assino, do impacto que está tendo nesse aumento da participação da mulher, aumento não, assim, vamos dizer que ao longo do tempo a mulher sempre participou dos trabalhos domésticos, do âmbito privado. Ela foi para o mercado de trabalho e essa divisão, digamos assim, não aconteceu. Pelo contrário, as estatísticas, como estava até falando com Graça, quando a gente estava planejando, são dos mais variados. Uma só para dar um exemplo aqui para o pessoal, assim, em média, é uma pesquisa recente feita pelo IBGE, em média, as mulheres dedicam 22 horas, em média, às tarefas domésticas por semana, enquanto os homens dedicam 10 horas. Então, assim, será que isso tem impacto? Qual é a relação com a saúde mental? O que é que você me diz, Graça? Enquanto eu vou vendo aqui os comentários. Muita, muita, muita conexão, né? Porque assim, somos seres humanos inseridos em uma cultura, né? Uma cultura que a gente pode dizer que de patriarcado, quase 5.000 anos, e 5.000 anos onde esses papéis ficaram muito divididos, ficaram muito duais, onde o homem ia muito para o trabalho, para as conquistas, para a abertura de terras, e a mulher ficava muito no cuidado com a casa e com os filhos. Mas assim, a mulher vem buscando sair de um lugar que durante um tempo ela ficou muito presa, ela ficou prisioneira. A gente pode dizer que ela deixou de ser quem ela era. E ela começou a criar um movimento, e a gente tem aí uma reverência profunda às mulheres, as sufragistas e várias outras mulheres de Ô, movimentos Gal, muito. deixa eu só falar uma coisa que acho que foi Sandra que perguntou. Essa estatística foi antes da pandemia? Não, é de abril de 2020, Sandra. Certo? E isso já acontecia antes.
né? Gal vai falar um pouco sobre isso. E alguém falou aí, eu não vou lembrar o nome, que às vezes ela pensa que vai surtar. Se existe algo que pode ser feito para a pessoa não surtar, na verdade. A gente, Isso, isso, final, isso. o item tópico vai ser a gente falar como lidar com isso, né? Tanto a Isso. nível cultural quanto a nível pessoal das relações. Isso. Então, a nível cultural, o que é que acontece? A gente, muitas mulheres, muitos homens também ajudaram nesse movimento, da gente ter direito a voto, da gente ter direito aos filhos, da gente ter direito à escola, da gente ter direito ao trabalho, mas isso é recente, isso vem do século XX para cá. E quando chegou na metade do século XX, que esse movimento foi acelerando e que a gente foi entrando no mercado de estudo acadêmico, de trabalho, as mulheres se tornaram de uma forma muito rápida em ela trouxe um grande potencial dela que estava inerte, reprimido, para a ação. Então essa mulher ela passou a trazer os talentos, os dons em termos de habilidade para trabalhar fora de casa, e elas não podiam falar muito, porque elas tinham que se inserir no status quo do que existia. Então, ela entrou no mercado do trabalho, entrando nessa carga horária da forma que os homens trabalhavam. Por quê? Porque se elas falassem alguma coisa, elas iriam ser mandadas para o fogão. Então, não tinha como reivindicar, não tinha como mudar. Naquele momento, elas tinham que se inserir, e como se inseriram, tanto nas universidades quanto no trabalho. As mulheres hoje são maioria nas universidades. Então, assim, é um movimento maravilhoso de expansão, sendo que a gente vive esse movimento de expansão misturado com vários vícios que vieram desse dinamismo da mulher ficar com a tarefa de casa e os homens ficarem com a tarefa de ir trabalhar no mundo. Esses papéis, eles precisam ser ressignificados, eles precisam ser revisados. O homem é o vilão disso? Não. Ele também está inserido nesse processo. É hora da gente dialogar, é hora da gente reeducar, inclusive os nossos filhos. Porque, de fato, se a gente não faz uma revisão profunda do que é isso, porque, na verdade, nós temos uma casa que pertence ao homem, pertence à mulher e à família, né? Isso. E hoje, a maioria das famílias vive com a renda dos dois, né? Isso. Quando aqui na Bahia, inclusive, tem um trabalho maravilhoso feito por um historiador que mostra que 73% das famílias de periferia em Salvador são conduzidas e sustentadas de forma monoparentais por mulheres. Isso. Então, vocês veem a força de trabalho da mulher, a força dessa busca e a necessidade dessa revisão. Uma revisão importante, não é briga, é revisão. É parar para entender em que ponto estamos para cuidar, porque assim, se os dois estão envolvidos nesse processo de ter uma casa e ter um trabalho, por que essas coisas continuam ainda sendo vividas de uma forma desigual? Unilateral, na verdade. Unilateral. Unilateral. E aí, assim, várias reflexões, eu não sei o pessoal, eles pararam de botar comentários, mas podem comentar. Várias reflexões a gente faz, inclusive, assim, que muitas vezes o Estado não chegou com política pública, mas também, assim, e aí a mulher, para fazer frente a essa questão financeira, cada vez mais, às vezes, trabalha mais, porque ela ganha mais em muitas posições, né? E, de outro lado, vem com isso que você falou, ela trabalha mais e dentro de casa ela continua com aquela carga. E aí você falou de uma coisa sobre
revisar esses valores, que aí é do âmbito privado, e aí a gente pode dizer que é da cultura, né? E aí eu estava me lembrando agora há pouco de uma pesquisadora brasileira, uma psicóloga, que ela vai falar daquilo que a gente já sabe. Meninos, quer dizer, ela colocou em termos de pesquisa aquilo que a gente vivencia há anos, né? Então, o brilhantismo que ela que ela traz é porque ela pega essa coisa que é cotidiana e traz para o científico e faz pesquisas. Que existem os dispositivos pelos quais as meninas são criadas, as mulheres são cobradas, e que meninos são criados e homens são cobrados. Homens são cobrados e criados através do dispositivo laboral e do desempenho sexual, e as mulheres do amoroso e do cuidado, né? Então, a gente ainda vê situações que rodam em termos desse tema. O ano passado, ainda estava dando aula na faculdade em Camaçari, e aí a gente foi fazer um trabalho numa escola, porque o diretor chamou que estava tendo violência entre os alunos. E a gente chegou lá, eu pensava que era violência entre os meninos. A violência era entre as meninas, porque brigavam por namorado. A briga era essa. Né? Então, você vê a que ponto chega assim, uma coisa que é cultural, a forma como cria as meninas, né? E a forma como elas vão ser cobradas é de ter um lar, é de ter um parceiro, é de ter um companheiro. Né? E o homem, do outro lado, é de ter um emprego, ter um desempenho, não só o laboral, mas também o sexual. Né? E aí entra nisso que você falou, Uhum. essa forma de... Isso. E é nessa redefinição, nessa revisão, que é muito importante que esse cuidado ele seja feito nessa experiência de dialogar em casa, que eu falei, não é brigar, não é cobrar. Pela primeira vez na história da humanidade, os homens estão sendo chamados para ser pais presentes. Então, não se aprende não se aprende um papel com pressão, né? Então, assim, é muito importante que se compreenda o que aconteceu, o que está acontecendo, para que o diálogo empático aconteça, se entenda a forma que esse homem foi ratificado e validado, e essa mulher foi validada. Muitas vezes a gente pergunta assim, por que você não pediu, não dividiu as tarefas, fulano? Ah, porque era minha obrigação mesmo, né? Quer dizer, já é tão arraigado esse processo que a gente toma, como assim a responsabilidade é nossa? Não dá para dividir. Mas vamos pensar em termos de um comportamento mais justo. Né? Vamos trazer os estoicos para cá. Vamos pensar em um comportamento mais justo. E nesse comportamento mais justo, essas revisões, essas mudanças, elas são essenciais. E a gente sabe que esse adoecimento psíquico, ele vem de uma soma de situações mal elaboradas, seja mal elaborada no âmbito das ideias, seja mal elaborado no âmbito das emoções, das atitudes, e isso requer o quê? Isso requer cuidado, isso requer escuta sensível, isso requer transformação. E a gente vive ainda um momento hoje onde se tem preconceito de ir no psicólogo, se tem preconceito de ir no psiquiatra, quando, na verdade, a central que comanda o nosso corpo, que comanda a nossa vida, essa central, assim, se a gente for falar em termos de computador, a parte central do computador está aqui. Se até unha é encravada, a gente vai para um podólogo especial para desencravar. Como é que a gente vai lidar com essas demandas acumuladas? Demandas acumuladas por falta de informação, demandas acumuladas por aprendizado equivocado, demandas acumuladas porque estamos vivendo um outro momento. Então, por exemplo, pandemia.
Muitas famílias ficaram sem as pessoas que ajudavam, né? As que têm pessoas que ajudam, e as que não têm pessoas que ajudam se sobrecarregou, porque todo mundo dentro de casa, a maior parte Isso. do tempo. E É. aí, E mesmo entre as mulheres que têm algum tipo de ajuda, né, que tem um poder aquisitivo que possa ter alguém que ajude, até elas também, nessa mesma pesquisa de abril de 2020, aqui no Nordeste, em Pernambuco, essa pesquisa foi feita, fala da sobrecarga mental excessiva para organizar o lar. Ou seja, mesmo quando tem essa ajuda, né, a gente vai dizer que as vivências são diferenciadas. A gente não pode comparar como Sandra que falou, que sempre as ajudantes que ela teve eram gestoras do seu lar, eram aquelas que provinham o lar, mas ainda assim há esse fenômeno da sobrecarga, né? Mesmo muito, quando tem um acesso a um poder aquisitivo melhor. E aí o que vai resvalar, aonde vai gritar, como você estava falando aí, impactar é na saúde mental. Então a gente tem os postos de saúde aí, os CAPs, né? Com mulheres que a maior parte, quando vai se fazer as estatísticas dos diagnósticos e das queixas e das demandas, são de automutilação, quer dizer, quando é mais jovem, né, da depressão e da ansiedade, né? Os homens, a gente pode dizer, será que as estatísticas são menores porque eles procuram menos? Aí pode até ser que exista isso, mas o também. adoecimento é diferente, mas Uhum, repercute de maneira diferente, né, em cada um desses atores desse cenário. isso. Os homens procuram menos, e também, além dessas questões culturais, a gente pode dizer, da própria dinâmica social, da própria forma de ser da mulher, que fala mais, que expressa mais. Você vê, elas procuram o serviço de saúde muito mais do que em todos os âmbitos, muito mais do que os homens, porque os homens também vêm dessa cultura de aguentar quieto, calado, e isso Isso. também é muito prejudicial para ele, porque quando eles já vão também em uma situação muito difícil. A gente vê essa questão, inclusive, do suicídio, né? Como assim ela é mais frequente em número em mulheres, a tentativa, A mas em tentativa, termos de, discussão, de ação concreta que termina em suicídio, é maior no homem, pela própria força, pela própria forma que ele usa nessa experiência de retirar a própria vida. Então, a gente pode dizer que esse sofrimento que é da mulher também perpassa por esse sofrimento do homem, mas assim, as mulheres que têm a gente pode dizer que tem um hábito de ser cuidada, mas que sofre muito por não se sentir cuidada, que vem do pai, da casa do pai e da mãe, que vem para o marido. É muito importante desconstruir esse lugar e criar um lugar mais ativo, mais proativo, esse lugar de mais irmandade com as iguais, transformar essa rivalidade, vamos dizer, sombria, que muitas vezes resvalaram aí durante toda essa situação cultural e serem mais amigas entre si, para que possam se ajudar também e para que possam dialogar, não da forma de agressão ou da forma de reclamação, mas de uma forma de sentimento, o que sente, o que percebe e o que convoca para cuidar, para transformar. A gente pode dizer que a pandemia aumentou o volume mentor. de tudo. O volume do rádio, né, estourou. Por quê? Porque as coisas vinham muito fora de um lugar resiliente, vinham muito fora de um lugar de apoio mútuo. Né? Então, a gente precisa, desde políticas públicas
coerentes, mais coerentes com essa justiça, essa equidade em relação às mulheres, como a gente precisa também essa revisão de papéis e até de divisão de tarefas e criação dos filhos, né? Exato. Né? Isso E é muito ficar importante. Por que isso que que você todos sentam para almoçar e por que todos não podem se tornar uma comunidade cooperativa para cuidar daquele ambiente que ficou, vamos dizer assim, sujo? Por que que essa comunidade, família, não pode se tornar uma comunidade cooperativa? O que é isso? Ah, essa semana um lava isso, outro lava aquilo, e troca, não tem problema. Mas isso faz com que essa experiência de se sentir com o outro, de comunhão, ela se expanda, porque a família está precisando também de comunhão, desse verdadeiro significado do que é estar em família. Vai lá, Babi. Isso. E aí, dentro desse dispositivo do que você falou, a gente precisa questionar mesmo, e assim como você falou, dentro de casa, como é que eu vou dividir isso? E assim, o que é que vai se esperar de cada um? Ao mesmo tempo, se questionar, por exemplo, às vezes, as mulheres, a gente vê, né? Como é que se constrói isso, né? Os contos de fadas estão aí, os filmes, né? Essa pesquisadora, ela cita no livro dela aquele filme Ariel, a Sereia, que lá dentro do conto, um dos peixinhos lá, eu não sei qual é o personagem, ensina para ela como ela vai se comportar para atrair um parceiro, né? Deixar de ter essa atribuição de que meninas elas vão se constituir apenas para um parceiro, né? E criar meninas para que elas tenham, pela que ela vá se constituir, pelo que ela é, pela força do que ela é, pelo saber, pelo conhecimento. Claro que vai incluir também o encontro amoroso, mas não apenas isso. Porque aí o que a gente vê são meninas que sofrem, porque elas não. E assim, eu estou falando as meninas, mas as mulheres estão também dentro desse parâmetro de, às vezes, fazer procedimentos estéticos porque elas precisam se constituir. Então, isso está tudo dentro desse bojo do que qual é a atribuição que uma mulher tem na sociedade e qual é a atribuição que um homem tem, né? E aí, nesse contexto dessas atribuições, é aí que a gente vive a tal da sobrecarga, e aí, assim, é essa manutenção desse sistema que é sexista. Eu não estou contando aqui o tempo, mas talvez a gente já pudesse falar como é que vai lidar com isso, né? A gente já está falando e dando aqui ideias de como isso na criação, na sociedade, né? O pessoal está falando, está concordando com essas coisas que a gente está falando. Como é que a gente vai fazer frente a isso? Alguém lá no início, eu não vou encontrar agora quem foi, falou disso. Eu penso que eu vou surtar. Como é que eu faço? Existe algo que pode ser feito para eu não ter essa sensação? Uma das coisas é o que Graça estava falando, é essa divisão cooperativa, desse diálogo que precisa existir entre as pessoas dentro de casa, né? Porque a vida mudou, é isso. Não estou só falando desse evento que está acontecendo agora, mais recente, mas a vida mudou ao longo dos períodos todos, dos séculos, né, dos anos. Como é que pode flexibilizar isso? E aí, e dentro disso que a gente está falando, que a sobrecarga vem com estresse, hoje, por sinal, é o Dia Mundial de Combate ao Estresse, né? Então, o estresse, ele vem como uma resposta a demandas que o ambiente traz, e que pode, se ele se perpetua por algum tempo, trazer as outras coisas, né? Ansiedade, companhia limitada. Então, assim, como é que pode fazer para que a gente se cuide, né? Para que as mulheres se cuidem, para que elas. Josi está falando, é tudo perfeito, tudo perfeito. Que bom que está fazendo sentido para vocês, né? O que fazer?
né, efetivamente para se cuidar, além dessa negociação, que às vezes vai ter essa negociação que vai acontecer e que vai ser tudo bem, né? Mas às vezes aí a mulher vai precisar se movimentar dentro disso, né? Isso, isso. E nesse movimento, compreender que é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de um referencial de longas datas. Então, busquem sempre esse lugar dessa compreensão mais ampla, empática, para na hora o discurso não sair tão carregado, tão magoado, tão sofrido, porque não, o outro é corresponsável junto com você, com nós. Existe uma corresponsabilidade. Então, a gente precisa também se perdoar pela nossa falta de consciência ou por nossa passividade de ter aceitos esses papéis sem nem revisá-los. Mas já que estamos despertando para revisá-los, vamos pensar que também essas coisas não vão ser transformadas da noite para um dia. Vamos criar o que se chama uma jornada cooperativa e criativa, a partir de uma fala empática. E uma fala empática, ela vem sempre do sentimento, ela vem sempre de uma ideia que eu me responsabilizo. Então, por exemplo, eu percebo que eu estou me sentindo sobrecarregada. E eu peço, vamos cuidar juntos disso aqui, porque, de fato, eu não quero esperar adoecer para mudar tudo isso. Ou se já estou doente, então eu precisei ficar doente para despertar. E agora que estou doente, eu vou me cuidar, eu vou procurar o psicoterapeuta, eu vou procurar o psiquiatra, e se eu não tiver convênio, não tiver dinheiro, eu vou procurar os órgãos sociais, porque isso existem. Isso E eu existe. também vou pedir que todos nós aqui façamos um movimento de transformação. Vamos fazer, e pense na tábua redonda do Rei Arthur, né? É um círculo onde todos, o que é que cada um pode colaborar ali? Vai sair igualzinho como você fazia? Não. Mas olhe a É forma isso de aí. sabotar, né? Isso aí é Isso, excelente que você está falando, porque muitas vezes a mulher também ela quer a divisão, mas ela quer que seja feito do jeito que ela fez, né? isso. Às vezes ela tem dificuldade, ou adoece, ou tem algum impedimento em casa e tem as crianças para dar conta, mas aí ela não aceita que nenhuma outra pessoa, nem mesmo o Isso, pai, tome conta isso, daquela conta. criança que também é dele, né? Então, eu já Isso, vi, eu já tive colegas de trabalho se martirizando. Eu trabalhei num projeto, né, que era em outras cidades, e elas ficavam, essa moça, eu me lembro muito bem, ela ficava num dilema horrível, só que ela estava viajando a trabalho, era um projeto importante para a vida dela, para a carreira dela, a criança não ia ficar desamparada, mas ela não aceitava dividir com o pai a guarda, entende? Então, isso. assim, por que É muito não? importante isso, porque assim há uma gratificação secundária em ficar nesse lugar, seja da Marte, seja da vítima, seja também da rainha do lar, né? Da que centraliza tudo. Mas é muito importante que cada um de nós olhe para dentro de si e perceba que existem outras qualidades, outros dons que fazem parte do nosso ser e outras formas de buscar as carícias que necessitamos. É verdade, teve um período durante a humanidade que o que restou para a mulher para poder existir foi ser rainha do lar. É verdade. Mas isso aí, gente, Isso precisa ser revisado e reconstruído. é É verdade. preciso que cada uma de nós veja que esse potencial de dons que habita nosso ser pode negociar esse lugar que ficou tão rígido e ficou
muitas vezes até desumano, porque muitas pessoas pagaram com a vida, porque adoecia. Tem uma moça aqui dizendo que passou por isso. Ela precisava viajar a trabalho e ela se sentia culpada por deixar os filhos com o pai. Né? Por quê? Por que culpado se ele também é o pai? Né? É verdade? Então, a gente precisa flexibilizar algumas coisas também, como você está falando. E essas crenças limitantes, elas só vão ser revistas se a gente se abrir para olhá-las. Eu tenho uma coisa que Gisele Bündchen falou, que eu achei fantástico, porque a maternidade é uma coisa linda, nós sabemos, mas a maternidade tem um lado que cansa, que é muito, que a gente precisa se nutrir, porque ela é exaure, a gente fica sem dormir, dá mama e tal. E aí foram muita demanda e muita cobrança e um mito do amor, do romantismo em cima, ainda pressiona mais. Então, assim, perguntaram a Gisele assim, como é que ela estava naquela experiência de maternidade, e ela falou que estava feliz, que era muito o que ela queria, que ela estava buscando remanejar, e assim, mas aí você fica tão linda, né, como está. Ela, linda? Eu fico acabada. Para meu cabelo ficar, eu faço 2 cocó do cabelo aqui, boto aqui, de tão cansada que eu fico, quer dizer, e fica mesmo, porque qualquer ser humano fica cansado de lavar chão, fica cansado de lavar prato, fica cansado de estender roupa, fica cansado de dar peito, fica cansado Fica inchada depois da gravidez. Precisa se restabelecer depois da gravidez. A gente vê outras celebridades que saem de um parto e sobe no trio. Não vamos dizer nome, mas na verdade é impossível um negócio desse. É um ideal que assim é inalcançável, assim é desumano até, não é verdade? Isso. Na verdade, somos humanas, precisamos ser cuidadas, tratadas e vistas enquanto humanas, né? E precisamos ter esse zelo, esse cuidado, essa atenção e essa humildade. Isso. E, ao mesmo tempo, essa consciência de que não está tudo pronto, não, gente, que tem muita coisa para ser revisada e muitas coisas para serem cuidadas, transformadas, para que a gente possa, cada um, contribuir, cooperar com o outro. Porque a irritação, a briga, o resmungo, isso é muito chato, isso é muito doloroso. Isso, e a longo prazo com certeza é muito insalubre, né? É um passo para péssima qualidade de vida, é isso, e junto com isso vem também, às vezes, uma certa visão de não ter perspectiva, é isso? Isso. E vem o adoecimento, né? Eu não E queria quando falar isso. vier o adoecimento, vem o adoecimento. E quando vier, precisa olhar e dizer, preciso me cuidar, ser cuidada. Preciso ser cuidada. Preciso. E cuidar, gente, cuidar de um transtorno psíquico, ele precisa ser cuidado em vários níveis. Ele precisa, assim, dessa restauração neuroquímica, neurofisiológica, neurobiológica, que os medicamentos são incríveis. E, por favor, desconstrua essa ideia de que quem toma remédio é louco. Isso. Porque louco é quem não toma e faz asneira aí na rua, né? Louco é quem não toma. Na verdade, assim, os medicamentos, cada vez mais, eles trazem esse refinamento, esse cuidado de cuidar com menos efeitos adversos, mas os quadros são vários, complexos. Isso só não é suficiente, isso é uma parte.
É muito Porque importante que as vivências psicológicas, as vivências existenciais da pessoa, por exemplo, a pandemia, ela traz o medo que Freud falou, ansiedade arcaica, ela vem a ansiedade arcaica, porque é o medo do aniquilamento, da morte, é o medo do sofrimento, é o medo de perder o controle, de surtar, entendeu? Esses medos, eles são, vamos dizer, eles são viscerais, e as pessoas ficam em pânico, ficam sem poder sair, e não force uma pessoa que está em pânico sair, pelo amor de Deus. Não faça isso. A pessoa precisa ser cuidada, ser amparada, ser cuidada por um psicólogo, ser cuidada por um psicoterapeuta, ser cuidada por um psiquiatra, ser amparada pela família, no sentido de como cada caso é um caso, para ter uma orientação. Ela precisa tomar sol, ela precisa ver a natureza, ela precisa ter boas ideias, então ela precisa ouvir coisas bacanas, ela precisa ver o belo. Então a casa não pode ficar toda largada, acabada no escuro. Tem que vir uma frestinha de luz, uma plantinha. Todos esses pilares precisam uma caminhada, precisam uma prática de atenção plena, de yoga, de relaxamento, porque ela precisa aprender nessa prática, inclusive que Babi faz, né, o mindfulness, ele é a pessoa aprender a se olhar como um observador que não julga, não critica, não compara, aceita para cuidar. Olha que coisa maravilhosa. É maravilhoso isso. E praticar isso, aí está falando aqui que gostaram que teve gente que estava ouvindo a live do lado, o marido estava ouvindo da live do lado sobre essa questão, esse preconceito do remédio. E ao lado, assim, tem gente que vai precisar equilibrar essa química do cérebro, como você falou, e ao mesmo tempo também, como você também falou, vai precisar de uma psicoterapia, de alguma coisa que movimente, porque o remédio ele cuida da química do cérebro, mas não muda comportamento, estilo de comportamento. Então, os dois, às vezes, vão precisar estar alinhados, né? Então, às vezes, vai precisar fazer todo esse amparo que você falou. Mas já são 19h53, eu acredito que já está indo para perto dos 60 minutos que a gente tem, que o nosso querido Instagram disponibiliza. Outro dia eu tive que fazer 2 lives na sequência, caiu e voltou. Mas vamos para o nosso encerramento. Maravilha. Tereza, Cristina, meninas, maravilha com essas reflexões. Como nós mulheres precisamos desse incentivo. Margarida, perfeito. Então, é só se identificando aqui. Teve outra que falou aqui que já criou, já está criando, ou criou a filha dela de maneira diferente, para não se sentir culpada quando vai sair, quando vai viajar. Então, Sandrinha, gratidão, Jussara, Rosa, parabéns, Graça e Babi. Josiméria, amei meus amores. Jacira, maravilhosas. Amandinha, e salva para as irmãs que vão assistir depois, que a Amandinha estava trabalhando. Vai ficar salva no Instagram de Gal. Se ela me mandar o vídeo, eu também coloco lá também no GTV. Depois que terminar com você, se você me ensinar como manda, tá tudo certo. quando a gente encerrar, que você clicar aí para encerrar, ele vai dizer, manda para o IGTV ou baixa o vídeo. Baixa o vídeo que você manda para mim, depois você bota lá. Você bota no seu Instagram também. Lígia Souza, deve ser Liginha, né? Nós mulheres, amando o bar. Então, Lígia Souza é Lígia, uma outra amiga, manda aí. Gratidão, querida. A outra é Lígia Rico, né? Então, gente, vamos viver, né? Vamos viver, e para viver em vida, a gente precisa transformar, a gente precisa mudar, a gente precisa ressignificar, e a gente precisa pensar, né, sobre o que é hoje, o que foi ontem, o que a gente precisa e quer para amanhã. Né? Foi assim que as nossas irmãzinhas no passado
proporcionaram essa possibilidade da gente estar nas escolas, da gente ir para a academia, da gente estudar, da gente trabalhar, e agora a gente fazer uma parte importante, ressignificar essa reengenharia do tempo aí, do trabalho e da casa. Já pensou uma casa com um ambiente ativo comunitário? Hein? Todo mundo participando, e apoiando aquele que, por acaso, naquele trabalho externo está sobrecarregado mais tempo, e fazendo essa parceria. Então, vamos para esse lugar da irmandade, da parceria, esse lugar do amor, da liberdade de ser, sabendo que aqui na Terra temos momentos muito bacanas e outros delicados, mas a gente juntos vai viver isso de uma forma mais leve. Isso, mais leve, mais consciente, né? E quebrando esses paradigmas de que mulher faz isso não é coisa de mulher, mulher é onde ela quer estar, lugar de mulher é onde ela quer estar, não é isso? Isso. Mais espaços, e a gente pensar outras formas como você falou, de exercer essa sororidade, essa irmandade, né? E não julgar outras mulheres porque estão aí na luta, na batalha, e acolhê-las também. Então, muito grata e honrada, Gal, de estar aqui com você, discutindo Gratidão, isso, meu amor. Mais. Gratidão, meu bem. Vocês que estiveram aqui, obrigada. Isso, gratidão a você, Babi, e a cada um de vocês que estiveram aqui hoje com a gente. Muita gratidão mesmo, viu? Então, beijão, salva aí, se for possível. Um beijo. Onde é que salva, meu Deus? Quando encerrar, vai aparecer. Quando você encerrar aqui, aí aparece. Se não aparecer, paciência. Joia. Tá certo. Um beijo. Boa noite para vocês, queridos.